Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com mais uma aula de Photoshop. O Photoshop é uma das ferramentas mais usadas na criação de ilustrações e edição de fotografias. Para quem trabalha com publicidade ou deseja colocar um título em uma imagem, este programa permite a inserção e a manipulação de textos com direito a uma ampla gama de ajustes de fontes. Vamos conhecer então as nossas ferramentas de texto no Photoshop. Vamos acionar aqui o T e vamos escolher a ferramenta texto horizontal, que é o texto que flui da esquerda para a direita. Assim que acionado, a ferramenta texto nos permite escolher a fonte, o estilo, o tamanho, o alinhamento e uma cor. Aqui nós estamos com a fonte Impact. Esta fonte não permite formatação de negrito, né? Não tem uma outra formatação nessa família Impact. Para fazer uma alteração aqui, então eu vou escolher uma fonte bem comum, que é a fonte Arial. Fonte Arial, nós temos o estilo regular, Narrow, itálico, Bold, que é o negrito, Bold Italic, que é o negrito com o itálico junto, e Black, que é um negrito mais denso, mais reforçado. Vamos escolher aqui Black, tamanho 24, vou clicar aqui na minha tela de pintura, vou observar aqui a altura do cursor, e se for necessário, basta escolher então um número maior, que vai representar uma fonte também maior para mim aqui. Outra coisa importante que é necessário notar, é que quando você clicar na tela de pintura para criar um texto, automaticamente o Photoshop irá criar uma camada de texto aqui para você. Cada vez que você clicar com a ferramenta texto na tela de pintura, uma camada então será adicionada aqui. É uma coisa que tem que ser bem observada aí, tá bom? Então vou replicar o texto aqui de cima, eu vou escrever com todas as letras maiúsculas. Texto horizontal. Vou selecionar o texto. Vou fazer algumas alterações. Vou escolher itálico. Vou escolher narrow, negrito com itálico. E por fim vou voltar para o black, que é um negrito mais reforçado. Fazer uma alteração no tamanho da fonte. Aqui é o alinhamento do texto. Esquerda, centralizado à direita. Aqui é a nossa cor do texto. Vou fazer uma alteração nessa cor do texto, ativando aqui a ferramenta mover, para desativar a ferramenta de texto, e vou ativar a ferramenta texto novamente com a camada de texto selecionada aqui. E isso para que eu possa ver então a minha cor de texto aqui. Vou clicar no botão que tem a cor do texto para definir a cor do texto. A nova cor poderá ser escolhida nesse espectro. O tom poderá ser escolhido neste setor, ou poderei escolher diretamente uma cor aqui na janela de amostras. Isso só será permitido se a caixa de diálogo seletor de cores estiver ativa aqui. A cor antiga e a nova cor. Vou clicar em OK e a alteração será aplicada então.
Caso seja necessário, você poderá, com a ferramenta Mover, redimensionar o seu texto então. Só lembrando que esta fonte é a fonte Arial e esta fonte do nosso modelo aqui é uma outra fonte diferente chamada Impact. Alteração feita, vou teclar Enter para confirmar. Então eu já tenho aqui meu texto horizontal. Vou aproveitar, replicar essa camada ou duplicar essa camada e criar o meu texto distorcido. Com a camada de texto selecionada, vou teclar Ctrl J. Vou reposicionar então o meu texto aqui. Vou ativar novamente a ferramenta Texto Horizontal. E logo à direita do seletor de cores, eu tenho o botão Criar Texto Distorcido, cujo padrão é nenhum, e eu poderei escolher uma entre várias opções aqui no momento. Vamos ver algumas. Arco, saliência, peixe, olho de peixe, torcer. Este modelo se chama sinalizador. Vou escolher sinalizador. Muito bem, clicamos em OK para confirmar. Vamos agora conhecer a ferramenta Texto Vertical. Vou clicar sobre a ferramenta Texto, aguardar um instante e vou clicar na ferramenta Texto Vertical, que é o texto que flui de cima para baixo. Vou clicar na minha tela de pintura. Automaticamente o Photoshop irá criar uma camada de texto para mim aqui. Vou digitar o meu texto. Mais uma vez lembrando que a fonte que está aqui não é a mesma que está aqui do lado. Esta fonte do lado é a fonte Impact e aqui eu estou usando a fonte Arial Black. Vou utilizar a ferramenta Mover, clicando e pressionando o mouse sobre qualquer uma das letras. Vou então mover o meu texto, vou diminuir a sua altura e vou mover novamente, ajustando então a altura parecida com o nosso modelo. Se for preciso, também é possível fazer isso com a largura do texto vertical também. Alteração feita, basta teclar Enter para a confirmação. Nós temos aqui agora um texto com letras minúsculas. Um texto horizontal. Texto horizontal. Vou clicar e digitar o meu texto com todas as letras minúsculas então. Na barra de opções de texto, nós encontramos este botão que aciona uma janela com mais propriedades de texto além das que nós encontramos aqui na barra de opções então. Vou selecionar o meu texto. Vou clicar mais uma vez aqui, olha. Alterar os painéis, parágrafos e caractere, ou seja, é a formatação de texto e parágrafo. Janela suspensa aqui para as formatações adicionais de texto. Caractere são as letras, os números, o que eu digito. Parágrafo é o meu texto completo. A fonte está Arial, então poderei alterar para a fonte que eu quiser.
O estilo está black. Também posso alterar para outro estilo, como itálico, por exemplo. Poderia ter feito isso aqui também. Aqui eu tenho o tamanho, está 30. Aqui eu tenho o espaçamento entre linhas. Como eu só tenho uma linha, não vai ser possível mostrar. Mas podemos fazer um teste aqui. Vou dar Enter e vou colocar mais uma linha de texto. Muito bem, vou selecionar o texto. Vou aumentar o espaçamento entre linhas aqui, então. As linhas vão ficando mais distantes. Quanto maior o valor, mais distante as linhas vão ficando. Vamos colocar aqui 24. Tá ótimo. Aqui o espaçamento entre os caracteres. Valores positivos aumentam o distanciamento entre os caracteres e valores negativos diminuem esse espaçamento. Com a camada de texto selecionada, irei alterar agora algumas propriedades do meu texto. Por exemplo, a fonte, o tamanho, o espaçamento entre linhas, o espaçamento entre caracteres, opção cor, negrito, itálico, todas maiúsculas, caixa alta. Caixa alta é quando todas as letras são maiúsculas, porém é permitido destacar uma inicial maior do que as outras, por exemplo. Vamos fazer um texto onde utilizaremos então a formatação de texto sobrescrito. Ferramenta texto horizontal. Vou criar uma nova camada de texto. Vou digitar X2. Vou selecionar o 2 e vou pedir sobrescrito e tenho então o x ao quadrado. Uma nova camada de texto. H2O. A formatação está ativa aqui como sobrescrito. Vou selecionar o meu texto e vou desativar aqui então. Com a ferramenta mover, vou reposicionar meu texto aqui. Voltando então com a ferramenta texto horizontal, eu seleciono o número 2 e peço então o meu texto subscrito. Eu tenho a fórmula H2O. E eu ainda tenho as opções aqui de sublinhado e taxado. Com a ferramenta mover, vou selecionar esse texto aqui. Sublinhado. Taxado. Vou recolher a janela propriedades de texto então. E vamos verificar aqui, caso seja necessário editar o seu texto, você com a ferramenta mover seleciona a sua camada de texto automaticamente aqui ou então aqui, ativa novamente a ferramenta texto horizontal. Se o objetivo for apagar, você clica dentro do seu próprio texto aqui, não pode clicar fora, senão uma nova camada de texto será criada aqui. E aí você pode apagar ou editar o seu texto então. Ferramenta mover, vou reposicionar o meu texto. Essa fonte é Arial. Para fazer essa alteração você vai precisar, como a ferramenta mover está ativada,
você terá que ativar novamente a ferramenta texto aqui. Escolher então aqui a fonte Impact, uma listagem em ordem alfabética, mesma fonte, para deixar igual eu preciso então fazer umas pequenas alterações aqui nas dimensões do texto e dar Enter para confirmar. Muito bem, vamos conhecer agora então a ferramenta máscara de texto. Vamos fazer um texto com a máscara horizontal. Eu tenho aqui uma imagem da bandeira do Brasil e eu quero utilizar um texto e colocar a imagem da bandeira dentro das letras. Você pode estar utilizando a ferramenta máscara de texto horizontal. Vamos clicar aqui na tela de pintura. A alteração de cores aqui devido à criação da máscara. Vamos verificar aqui o tamanho do cursor, que vai ser o mesmo tamanho da letra, a altura da letra. Necessário aqui para fazer o meu trabalho, aumentar bem essa fonte. Vou colocar aqui um tamanho 72. Se você precisar um valor maior, basta selecionar o valor que está aqui e digitar um outro valor e dar Enter para confirmar. Tá? Na listagem aqui o maior valor é 62, 72. Vou apagar e vou colocar o valor 100 aqui. E vou digitar a palavra Brasil. É possível reposicionar essa máscara de acordo com as outras camadas. Assim que eu trocar de ferramenta, a minha máscara vai se tornar então uma seleção no formato do texto. Ou seja, a máscara de texto não cria um texto normalmente, como o texto horizontal ou o texto vertical. Cria uma seleção no formato das letras daquela fonte que eu configurei aqui na barra de opções. Vou escolher uma ferramenta de seleção como letreiro, ou laço, ou varinha mágica. Vou escolher aqui um letreiro. É necessário que a primeira opção aqui, nova seleção, esteja ativa para que eu consiga então mover o meu texto. Primeira opção dessas 4, nova seleção, coloco o cursor do mouse dentro de uma letra, reposiciono a minha seleção e agora, com a minha camada da bandeira selecionada, eu vou inverter a seleção, porque senão eu vou fazer um buraco na bandeira, assim. Não é isso que eu quero o contrário. Então eu vou inverter a seleção e teclando Delete, eu vou ter então o texto Brasil com a imagem da bandeira dentro das letras. Ctrl D para cancelar a seleção. E aqui eu tenho meu texto estilizado com a imagem da bandeira dentro dele. Então nós vimos aqui hoje, ferramenta texto horizontal. Vamos voltar aqui. Ferramenta texto horizontal, ferramenta texto vertical, texto distorcido. Essa camada aqui foi utilizada para fazermos algumas formatações adicionais que nós não encontramos aqui na barra de opções. Vou colocar aqui, por exemplo, tudo maiúsculo. Um texto sobrescrito, um texto subscrito. E aqui a maneira que foi digitado. Normalmente é X2, H2O. Selecionamos somente os números aqui e utilizamos então
o sobrescrito no x ao quadrado e o subscrito no H2O. Por fim, nós fizemos então uma máscara de texto, onde nós utilizamos uma imagem da bandeira do Brasil, que depois foi recortada a partir da seleção, criada com a máscara de texto horizontal, na fonte Impact, tamanho 100. Então essas são as principais opções de texto que nós encontramos no Photoshop. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!